Essa é a aula número 3 e nessa aula nós vamos falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico ele traz como tema a necessidade da purificação e da santidade para se aproximar de Deus. Então, para que o ser humano possa se aproximar de Deus, existe aí uma necessidade, de purificação e de santificação. Deus, ele separou um povo para si, ele separou um povo para adorá-lo, e nesse livro, Deus ele ensina o povo a como se aproximar de Deus e também como conhecer melhor a Deus. Aqui nós temos uma conexão entre os livros de Êxodo e Levítico. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre alguns personagens principais da Bíblia, que são Abraão, depois Isaac, depois Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e depois os 12 filhos de Israel. Um desses filhos recebeu o nome de Levi. E o livro de Levítico, ele faz referência a esse filho de Israel, ou a essa tribo de Israel, que são os levitas, a família e os descendentes de Levi. No livro de Êxodo, o povo de Deus, ou o povo de Israel, estava cativo no Egito, estava escravo no Egito, e depois eles foram libertos pelo faraó, e eles atravessaram o deserto rumo à terra prometida. Eles adentraram o deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E nesse período em que eles estão no deserto, Deus ele começa a ensinar o povo sobre adoração, sobre como adorá-lo. Para que essa adoração acontecesse de forma correta, Deus ele separou uma das tribos de Israel, uma das famílias, que seria encarregada especificamente da adoração. Essa tribo foi a tribo de Levi, uma tribo que foi separada para trabalhar no tabernáculo, para trabalhar na adoração, e a tribo também que foi separada para constituir os sacerdotes. Então, para se tornar um sacerdote, nos livros aí do Pentateuco, era necessário que essa pessoa fosse da tribo de Levi. Nós vimos no livro de Êxodo que foi apresentado um homem chamado Moisés, o homem que, usado por Deus, libertou o povo do Egito. E Moisés, ele era da tribo de Levi, assim como seu irmão Arão. O irmão de Moisés, Arão, foi o primeiro sacerdote instituído por Deus no livro de Levítico. Aqui nós temos um resumo do livro de Levítico. Então esse livro ele é o terceiro livro do Pentateuco. E ele tem esse nome que é proveniente de uma das 12 tribos de Israel, ou um dos 12 filhos de Jacó, Levi, cuja família foi escolhida por Deus para atuarem como sacerdotes e como auxiliares no tabernáculo. O livro ele aborda leis tanto nacionais como leis pessoais, que são dadas pelo próprio Deus, referentes à adoração e referentes também às atividades religiosas. Nesse livro também tem leis sobre pureza, sobre moralidade, sobre ética e até sobre higiene. Essas leis, elas guiavam os judeus, todos os dias, guiavam os judeus diariamente. Também nós podemos ver nesse livro o sacrifício de animais, ele é introduzido no livro de Levítico, um sacrifício de animais como uma forma de cobertura para os pecados pessoais e para os pecados nacionais do povo. Então você vai perceber agora a Bíblia apresentando um modo de cobertura de pecados ou um modo de expiação pelos pecados através do sacrifício de animais. O autor desse livro é Moisés,
E o período em que essa história aconteceu foi cerca de 1500 anos antes de Cristo. A cristologia que aparece no livro de Levítico, ela também traz referências a Cristo, referências à pessoa de Jesus Cristo, através de tipos que prefiguram Jesus Cristo, que prefiguram a pessoa de Cristo. Como exemplo, nós temos a função oficial de Arão. O sacerdote Arão tinha uma função de interceder pelos pecados, né, dos transgressores, pelos pecados e pelas falhas dos pecadores, e isso pode ser comprovado no livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo 12. E o sacerdote Arão, ele é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo Jesus. Outro exemplo que nós temos são as ofertas de sacrifício. Nessas ofertas que são apresentadas e são sacrificadas diante de Deus, elas tipificam Cristo Jesus. Isso pode ser também conferido no livro de Hebreus, capítulo 7 e versículo 27, que diz que o próprio Cristo se ofereceu a si mesmo como um sacrifício de uma vez por todas. Os principais tópicos que são abordados no livro de Levítico são, primeiro, a comunhão com Deus através das ofertas rituais. Então nós vemos as leis referentes à adoração e as leis também referentes às ofertas, que são as ofertas rituais, e servem para a purificação dos pecados do povo. A segunda parte, ela fala sobre a comunhão com Deus através de uma vida correta. Então fala sobre a necessidade de santidade, de santificação do povo, para que o povo possa se aproximar de Deus. O esboço do livro de Levítico, ele traz como primeira parte a comunhão com Deus através de ofertas rituais. Isso é abordado a partir do capítulo 1 até o capítulo 17. A primeira parte, a parte A, fala sobre as leis das ofertas. E nós temos aqui dentro ofertas de adoração. São 3 tipos de ofertas de adoração, que são holocausto, oferta de holocausto, a oferta de alimento e a oferta de paz. E depois nós temos também ofertas de restauração, que são as ofertas pelos pecados do povo, pelas transgressões do povo. E aí nós temos também uma instrução especial em relação a essas ofertas. Aqui nós temos uma ilustração para a gente poder entender o que era a oferta do holocausto, o que era o holocausto. Então nós aprendemos que no tabernáculo tinha o altar do sacrifício, né, era um dos móveis que existia lá no tabernáculo, né, assim como vários utensílios que foram designados pelo próprio Deus para serem construídos. E nesse altar do sacrifício é onde acontecia o holocausto. O holocausto é a mesma coisa que oferta queimada. Então, trata-se de um sacrifício que é religioso, né? Um sacrifício de animais. E nesse sacrifício, depois do animal ser imolado, né, e ter o seu sangue extraído, o corpo do animal ele é completamente consumido pelo fogo, né? E o sangue desse animal ele é aspergido, né, sobre o altar e sobre o povo, algumas vezes, e isso serve para expiação do pecado, né? O sangue que é retirado do animal, ele faz purificação no pecado do povo. Além da oferta chamada holocausto, existem também as ofertas de alimentos, né, principalmente ofertas de cereais, de farinha, né? Esses cereais eles eram misturados ao azeite, às vezes ao incenso também, e eram apresentados ao sacerdote Arão e aos filhos dos sacerdotes Arão, que também eram sacerdotes.
para que estes pudessem apresentar oferta a Deus. Então essa era a oferta de alimentos, as ofertas de cereais. Existia também a oferta pacífica. A oferta pacífica ela envolvia o abate de um animal. Ela tinha esse nome, oferta pacífica, porque envolvia paz com Deus, o estabelecimento de ter paz com Deus ou ter comunhão com Deus. Então ela servia para poder expressar adoração e louvores a Deus, né? Assim como paz e gratidão para com Deus. Então essas eram as ofertas de adoração. Além das ofertas de adoração, existiam também as ofertas de restauração, que envolviam apresentar ao Senhor um sacrifício para a cobertura do pecado do povo, para a cobertura da transgressão do povo e também para a cobertura das transgressões dos sacerdotes. Aí aconteciam as ofertas de restauração. Essas ofertas, depois de queimadas no altar, elas eram consumidas, né? Elas eram comidas pelos sacerdotes, e uma instrução especial apresentada aí no livro de Levítico era que os sacerdotes não podiam comer, né, o sangue que tivesse na carne e nem mesmo a gordura que tivesse na carne, mas deveria ser tudo queimado, e eles deveriam comer apenas a carne do animal que havia sido sacrificado aí diante do Senhor. Algo muito importante era que nesse ritual de adoração, de sacrifício que acontecia dentro do tabernáculo, o cuidado e o zelo com cada instrução que Deus estabelecia tinha que ser seguido rigorosamente, né, para que a presença de Deus não se manifestasse ali naquele lugar, e devido a uma falha dos sacerdotes, né, a pureza e a glória de Deus se manifestasse ali e eles viessem a morrer, né? Eles tinham o risco de morrer se eles não seguissem as instruções com muito cuidado e com muita cautela. Depois nós temos as leis referentes ao sacerdócio, né? As leis destinadas aos sacerdotes. Isso envolve a consagração dos sacerdotes, né? A separação deles. Envolve também o ministério dos sacerdotes, e tem uma parte que fala sobre a transgressão, né, de alguns dos sacerdotes apresentados aí no livro de Levítico. Então, a primeira parte que vai falar sobre a consagração, ou seja, né, a separação, o estabelecimento de um sacerdote, você vai perceber pela palavra que Arão e os seus filhos, eles foram consagrados, né, como sacerdotes para atuarem no tabernáculo, para trabalharem, né, como adoradores ali diante de Deus. E para que eles fossem consagrados, era necessário que apresentassem antes, né, no momento da consagração, sacrifício ao Senhor. Depois era necessário que eles se lavassem de uma maneira bem especial para a purificação. E era necessário também que antes de entrar na presença do Senhor para apresentar, né, a adoração ou mesmo o sacrifício, eles precisariam estar usando as vestes sacerdotais. Então são muitos detalhes que apareciam aí nas vestes e eram extremamente necessários para que eles estivessem seguros na hora da adoração, fizessem a adoração perfeita diante de Deus. E eu vou citar apenas alguns detalhes do que tem aqui nas vestes. E um deles é a placa de lâmina, essa lâmina de ouro, né, que ficava aqui na testa do sacerdote. Ela representava ali uma cobertura ou o perdão, né, pelo pecado do povo contra as coisas santas. Então essa lâmina de ouro na testa do sacerdote tinha essa função. Tinha também o turbante que ele usava, né, que representava aí a glória de Deus, né, na vestimenta do sacerdote. E o sacerdote também tinha que usar o colete sacerdotal, né? Você consegue ver que esse colete ele tinha pedras preciosas, né, instaladas nele. Nos ombros aí do colete você
vai perceber que haviam duas pedras, né, duas pedras preciosas que eram feitas de berilo, né, e nessas duas pedras estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Na parte da frente do colete você consegue ver 12 pedras preciosas, né, e cada uma delas vai trazer aí o nome de uma das tribos de Israel, então são 12 pedras para as 12 tribos de Israel. Você percebe também na parte da orla, da vestimenta do sacerdote, você vê alguns sinos, né? Você percebe aí algumas campainhas que serviam para emitir sons, né, durante a entrada e durante a saída do sacerdote no tabernáculo. Era muito importante que acontecesse esses sons pelo sino para que o sacerdote ele não morresse no momento em que ele fosse se apresentar diante do Senhor. Então esse era a parte da consagração do sacerdote. E o ministério dos sacerdotes, após consagrados, era justamente serem intermediários, né, entre o povo e Deus. Então, os sacerdotes, eles ofereciam aí os sacrifícios e depois eles estendiam as mãos e abençoavam o povo, né? O povo se tornava abençoado por causa dessa intermediação entre o sacerdote e Deus. Então, era muito importante que eles seguissem cada detalhe do que Deus instruía na adoração, e eles tinham que tomar muito cuidado para não transgredir essas normas, porque essas normas eram espirituais, tinham importância espiritual. Aconteceu na história que dois sacerdotes, que são dois filhos de Arão, eles receberam o nome de Nadab e Abiú, esses dois filhos de Arão, e eles também trabalhavam ali no tabernáculo, trabalhavam como sacerdotes. E eles tomaram uma decisão, eles resolveram fazer uma oferta, ofereceram diante do Senhor um fogo que não era permitido pelo Senhor. Então Deus não ordenou que eles oferecessem ali uma oferta diante do Senhor, e eles simplesmente foram lá e ofereceram um fogo estranho, um fogo não permitido, e naquele momento a presença de Deus se manifestou, né, saiu fogo de diante do Senhor, e eles foram fulminados, eles morreram por causa disso. Então, a exigência em relação aos detalhes na adoração, ela era muito grande. Tinha que ser perfeita, né, a conduta dos sacerdotes para se apresentarem diante de Deus. Do contrário, eles corriam sério risco de vida durante o ritual de adoração. A terceira parte fala sobre as leis referentes ao povo. Então, tem também aí alguns ensinamentos sobre a questão da alimentação, né? O povo ele não podia comer qualquer tipo de carne, eles tinham que comer carne que não fosse imunda ou que não fosse impura, né? Eles tinham que manter os seus corpos limpos, tinham que garantir aí alguns rituais de purificação e tinham também que guardar o dia da expiação. Então você percebe que algumas carnes elas eram separadas, né, para que o povo de Israel pudesse comer, e outras eram consideradas impuras. E havia um critério bastante interessante para poder separar uma carne pura de uma carne impura, que era, por exemplo, em relação ao animal que ruminava, né, e tinha o seu casco fendido. Por exemplo, se um animal ele ruminasse e tivesse o seu casco fendido, ele era considerado puro, ele podia ser consumido pelo povo de Israel. Como exemplo, nós temos aqui, por exemplo, o boi, né, ou a vaca, né, é um animal que rumina. O que significa isso? Né? Ele se alimenta do pasto, e aquele alimento, aquela grama vai ali para o estômago do animal, e depois ela retorna, né, a boca para mastigação. Isso é ruminar, né? E se você olhar para a pata desse animal, ele tem o casco fendido. Então, como ele tem o casco fendido e também rumina, esse animal era considerado puro, assim como todos os outros aqui, né? Alguns outros, né? Já os animais impuros eram aqueles que, por exemplo, eram como o porco, né? O porco ele tem a unha fendida,
né, tem o casco fendido, assim como acontece com a vaca e com o boi, porém o porco não rumina. Então, se ele não rumina e tem o casco fendido, era considerado impuro, né? O coelho era considerado impuro porque o coelho ele rumina, né? Porém ele não tem o casco fendido. Então era considerado um animal impuro, ele não podia ser comido, não podia ser sequer tocado, né? Do contrário, o que aconteceu? As pessoas que tocavam ou comessem, né, algum tipo de animal impuro, elas se tornavam também impuras diante de Deus. E aí começava a existir uma necessidade de purificação. Esse era um dos critérios para tornar um animal puro ou impuro. E haviam outros também, simplesmente por determinação, o animal ele poderia ser impuro, ou se um animal fosse um quadrúpede, né, que andasse sobre as plantas dos pés, como é o caso de animais domésticos, eles eram considerados também impuros. Então, para se apresentar diante de Deus, era necessário que se fizesse a purificação do corpo, né? Então, tanto o sacerdote quanto o povo em geral precisava passar pelo ritual de purificação. No caso dos sacerdotes, eles, antes de se apresentar no tabernáculo, eles passavam pela bacia, né, da purificação e eram lavados ali para que se apresentassem diante do Senhor de um modo purificado, de um modo santificado. Assim como acontecia com os sacerdotes, né, o povo também passava por rituais de purificação. E como exemplo, nós podemos citar, por exemplo, uma mulher, quando ela dava à luz, ela passava por um período, né, de purificação, né? Dentro desse período ela era considerada impura até que se completasse essa fase e os rituais fossem apresentados, né? Uma pessoa que tivesse lepra era considerada uma pessoa impura também. Então, tinha que passar por rituais de purificação para que viesse a se tornar puro diante de Deus e pudesse apresentar ali sacrifícios diante do Senhor. Acontecia também o dia da expiação, né? Então, assim como lá nas tábuas da lei, Deus ele declarou que o sábado era um dia santo, era um dia em que o povo não deveria trabalhar para si, mas deveria guardar o sábado para o Senhor, para a adoração. Existia também o dia da expiação, que era um sábado especial que servia para a purificação de todos os pecados do povo. Todos os pecados eram purificados no dia da expiação. A parte D, ela fala sobre as leis referentes ao altar. Então, o altar do sacrifício, era o único lugar onde se podia apresentar o sacrifício, era o único lugar onde se podia fazer o holocausto. Se alguém fizesse um holocausto em algum local que não fosse o altar do sacrifício, isso representaria um pecado muito grave no meio do povo. Também tinha uma lei referente ao altar que falava sobre a expiação. Então, a purificação do pecado do povo, ela só poderia acontecer através de sangue. Nenhuma outra coisa poderia ser usada para purificar o pecado do povo, apenas sangue. A parte 2 do livro de Levítico, que vai do capítulo 19 até o capítulo 24, e portanto também a parte final, ela fala sobre a comunhão com Deus através de uma vida correta, através de uma conduta correta diante de Deus. Então nós temos a parte A falando sobre a santidade pessoal para todo o povo, a santidade individual, né? E isso envolvia algumas regras, especialmente em relação a uniões, né? Uniões que são ilícitas ou que são repugnantes diante de Deus, né? Não podia acontecer união entre pessoas do mesmo sexo, não podia acontecer união de pessoas com animais, né? Ou se formasse ali um casal com parentes próximos, né? Isso diante de Deus não era aceito. Também tinham algumas exigências em relação ao sacerdócio, que eram muito severas, né? O sacerdote ele tinha muitas restrições, especialmente em relação ao matrimônio do sacerdote, né? Também em relação ao contato com mortos, né? Ele não podia ter contato com mortos mesmo que fossem parentes bem próximos.
Depois nós temos também, finalizando o livro de Levítico, a designação das festas anuais, né? Então, algumas festas judaicas foram estabelecidas por Deus, né, para que pudessem também ser sinal de adoração, ser festas que são rituais de adoração, né? Uma delas é a própria Páscoa, né, que nós conhecemos. Também existia a festa dos primeiros frutos, né? Tinha também a festa dos tabernáculos e outras mais. Depois nós temos também a parte que fala sobre o respeito contínuo pelo nome do Senhor. Então, além de ter o mandamento de não invocar o nome do Senhor em vão, também tinha a lei falando sobre o respeito pelo nome do Senhor. Então, o pecado de blasfêmia contra o nome de Deus era um pecado gravíssimo que acabava levando a pessoa à morte. Depois nós temos a parte E, que fala sobre os regulamentos especiais, né, para a vida em Canaã. Então o povo, nessa fase aqui do livro de Levítico, eles estão atravessando o deserto, estão aprendendo sobre a adoração judaica, né, e estão indo rumo à terra prometida, que é a terra de Canaã. Então Deus já começa a instruir o povo, já começa a trazer alguns regulamentos para quando eles chegarem na terra de Canaã, para que eles não imitem, né, os pecados do povo que mora nessa terra de Canaã, né, para que eles não pratiquem as mesmas obras, especialmente a obra de idolatria, para que eles não façam deuses para si, né, e não cometam esse pecado na terra de Canaã, na terra para a qual eles estão indo. Aqui nós temos a aplicação prática do livro de Levítico. O versículo citado é Levítico, capítulo 11, versículo 45. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele deseja que todos nós venhamos aproveitar cada oportunidade que ele nos dá de nós servirmos a ele, né, como seus sacerdotes, como sacerdotes de Deus. No entanto, para que isso aconteça, né, para que nós sejamos sacerdotes, é necessário que nós sejamos santos, ou seja, que nós sejamos separados do mundo, que nós sejamos separados do pecado. Só assim nós poderemos estar, né, no nível mais profundo de intimidade com o Senhor, no nível mais profundo de intimidade com Deus, sendo santos, sendo separados do pecado. Essa aula foi elaborada com base no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Também foi utilizado o site Resumo da Bíblia, Bible Summary, faithforhealing.com. Deus abençoe.